Você já reparou como é que as Big Pharmas fazem para mostrar o seu produto, para vender o seu produto? Eles colocam lá o nome imponente na caixa, né? Cara, aquele nome, aquela apresentação. Mas os efeitos colaterais, eles maquiam de tal forma que um leigo provavelmente nunca vai entender aquilo. Para começar, já nem se interessa porque está lá em letrinhas miúdas, em nomes técnicos e probabilidades que certamente para um leigo como eu jamais entenderá aquilo que está lá. Mas com Jesus não. Com Jesus não é assim que acontece. Jesus nos apresenta o remédio para a alma, que é seguir a sua doutrina. A sua doutrina é o remédio para a nossa alma. Mas ele coloca em letras garrafais os efeitos colaterais, né? E letrinhas miúdas ele vai colocar, né, os benefícios que a gente vai ter com isso, né? Vamos tentar entender isso através do livro de São Lucas, capítulo 21, versículos de 12 e seguinte. Aqui Jesus fala logo na sequência do anúncio dos tempos, dos finais dos tempos, né, os tempos escatológicos. Jesus fala assim: mas antes de tudo isso vos lançarão as mãos e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e de governadores por causa de mim. Isso aqui os judeus já viveram naquela época, logo no começo do cristianismo, nos primeiros 300 anos ali, foi perseguição, foi dureza, foi... Os papas duravam às vezes poucos dias, já eram presos, né? Já eram martirizados. Então Jesus deixa bem claro, bem evidente que haverá sim perseguição. Jesus não quer engambelar ninguém com promessas fáceis para depois eles não se desesperarem. Ele já coloca dificuldade antes e ele mesmo afirma que estará com eles, né? O tempo todo. E aqui o interessante é notar aqui que os cristãos foram perseguidos até mesmo pelos judeus. Eles eram judeus e, portanto, quando aceitaram a doutrina de Jesus Cristo, eles começaram a ser perseguidos. A gente pode ver, por exemplo, antes mesmo da tomada de Jerusalém, né, da queda de Jerusalém, o próprio São Paulo compareceu diante dos reis de Festo e de Agripa. Então a perseguição era interna e externa, e parece que a perseguição interna dói mais do que a externa, não é? Mas acontece, né? Mas é importante nós entendermos que o testemunho é que edifica. Logo no começo do cristianismo, Orígenes escreve assim: o sangue dos mártires é a semente dos novos cristãos. Então, Jesus fala: vocês vão ser perseguidos. E que vai falar aqui no versículo 13: isso vos acontecerá para que sirva de testemunho. Então, o sangue dos mártires, né, é semente de novos cristãos. E no versículo 14 vai dizer: gravai bem isso no vosso espírito, não prepareis vossa defesa. Por que Jesus fala isso? Porque os discípulos naquela época eles eram pessoas iletradas, eram pessoas que não tinham, digamos assim, uma cultura, uma leitura. Eram pessoas simples do dia a dia. E Jesus fala que não se preocupe porque Ele estará junto, né? Ele dará esse apoio. Porque eu vos darei uma palavra cheia de sabedoria, a qual não podereis resistir nem contradizer vossos adversários. Sereis entregues até por vossos pais, vossos irmãos, vossos parentes, vossos amigos, e matarão muitos de vós. Isso aqui a gente vê em vários casos de santos que foram entregues pelas próprias famílias. As próprias famílias. A gente viu isso na pandemia. Os familiares denunciando familiares, porque talvez lá estava fazendo uma festinha, porque é uma coisa idiota, uma coisa besta. Se eles entregaram por uma coisa besta dessa aí, imagina se o Estado colocasse, mesmo que aos poucos está implantando isso. Mas veja, se o Estado colocar hoje que, no Brasil que é proibido você ler a Bíblia, que é proibido você rezar, como já é nos grandes países comunistas, os próprios familiares vão entregar os familiares. Não tenha dúvida disso. O que Jesus estava prevenindo lá no começo do cristianismo, ele nos previne hoje também, né? Então Jesus fala: não vos preocupe, porque eu
eu vos darei uma palavra que vai contradizer os vossos adversários, né? Sereis entregues até mesmo por vossos irmãos, Jesus falou. Sereis odiado por causa do meu nome. Aqui é importante. Odiado por causa do meu nome. Sabe, no começo do meu ministério na igreja, eu procurava muito reconhecimento. E não é errado buscar o reconhecimento. Isso é próprio do humano. A gente tem que procurar fazer um trabalho cada vez melhor para que a evangelização tenha um alcance maior, né? É necessário buscar melhorar. Mas o dia que eu parei para analisar aqui na missa do dia de Ramos, domingo de Ramos, na primeira parte da liturgia a gente escuta o evangelho que Jesus foi aclamado, né, que entrou em Jerusalém com um burrinho e tal, Hosana Rei, Hosana Rei, e logo em seguida a gente vê que Jesus já sofreu, né, na leitura do evangelho, quando está dentro da igreja, depois da procissão. Eu entendi que a mesma mão que afaga é a que bate. Se você está numa caminhada onde todo mundo te aplaude dentro da igreja, fica esperto, porque você está no caminho errado. As pessoas vão bater em você. Vão bater. Eu lembro de Bento XVI, né? O quanto ele era ofendido, o quanto, né? Nossa, o quanto ele foi atacado. Porque é necessário. Porque o testemunho de Bento XVI hoje tem levantado novos sacerdotes, uma juventude santa até, maravilha. É isso. É isso aí. Essa aqui é a bula do remédio que Jesus quer te dar. Se você vai aceitar ou não, é contigo. Deus te abençoe.